Bem-vindos ao Cona Samba 2025. Estamos na Sala da Goiabeira, intitulada Negatide. É com grande satisfação que damos início à nossa mesa de debates, a preservação das nossas raízes, conversa com griot e pesquisadores do Carnaval. Hoje teremos uma manhã de muita troca de conhecimentos e reflexões sobre a importância de valorizar e manter viva a importância da nossa cultura carnavalesca. Para brilhantar esse debate, contamos com a presença de um time de especialistas e grandes nomes do carnaval. A seguir, apresento os nossos convidados. O moderador da mesa, Fábio Fobato. O mestre Newton, ex-presidente da SBC, Bambas da Orgia, idealizador e fundador da velha guarda municipal da SBC, Bambas de Orgia. Seja bem-vindo. A professora Helena Teodoro, escritora e filósofa. Raquel Valença, Império Serrano. Alzemi Machado, mestre em Educação e Cultura e diretor de Acervo e Memória da Liesp, Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Carol Carvalho, doutora em História do Tempo Presente na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, mestranda em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduada em Licenciatura em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Gostaria também de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, Sebrae, e todos os outros patrocinadores que vêm idealizando o nosso evento. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos, todes. Prazer estar aqui, prazer estar mediando essa mesa. Na verdade, é uma mesa que é como se fosse um carro acelerado. Ela anda sozinha, ela não precisa nem de mediador. Bom, antes de começar, eu queria fazer um depoimento de coração sobre duas pessoas que estão na mesa, assim. E eu acho que tem tudo a ver com o tema dessa mesa, que trata de preservação das raízes do carnaval. Eu estou com 42 anos, vou fazer 43 esse ano, e comecei a comentar carnaval muito jovem, com 20 e poucos anos. E saí da universidade, gostava muito de carnaval e tal. Agora, isso só foi possível por generosidade, por abraço, por afeto de pessoas que já tinham começado essa brincadeira toda. E eu queria muito declarar o meu afeto gigante por Raquel Valença e Helena Teodoro. De coração, porque assim, eu fico muito... Todos vocês também, é que na verdade nós somos amigos pessoais há muitos anos, e assim, é muito bom ser amigo de ídolo, é muito bom ser amigo de quem rolou a bola lá atrás, e assim, estar com vocês é muito bacana. E para começar, eu queria contar uma história. Em 2002, eu estava na Mocidade Independente, eu ia desfilar no enredo Grande Circo Místico da Mocidade. Hoje tem alegria, sonho da criançada, tem sim, senhor. E eu tinha uma grande paixão na vida, que era o Fernando Pamplona, comentarista, carnavalesco. Fernando Pamplona é o meu grande ídolo, né? Ainda, eternamente meu grande ídolo. E ele, comentarista da Manchete e tal, e eu cresci gostando de carnaval, vendo o Fernando Pamplona na TV Manchete. E eu desfilei, eu tinha acabado de passar no vestibular da UF para jornalismo, estava naquele momento único, estava com 18 anos, ia desfilar na Mocidade, estava com meus pais, minha irmã e tal. E eu falei, vou escrever uma carta para o Fernando Pamplona, dizendo simplesmente assim, Fernando Pamplona, eu te amo e gostaria de ser seu amigo. Assim, aquela coisa de jovem, doido. E eu desfilo na Mocidade com uma fantasia de contorcionista, o enredo era sobre o circo.
uma fantasia, uma carta presa à fantasia, e vou te dar até, a minha ideia é, quando eu chegar em frente à cabine do Estandarte de Ouro, eu entrego essa carta para o Fernando Pamplona, e se possível ele vai saber que eu sou apaixonado por ele. E aí, beleza, desfile rolando solto, e eu desfilei com a carta presa aqui. Quando eu tô olhando a cabine do Estandarte de Ouro, antigamente o Sambódromo do Rio tinha um paredão de camarotes, eu começo a ver a cabine do Estandarte de Ouro, vou jogando para a direita assim, puxo a carta, e a primeira pessoa que eu vejo para entregar essa carta é a Helena Teodoro. Ela estava lá. E aí eu falei, Helena, a gente nem se conhecia ainda, entrega para o Fernando. E a Helena, maravilhosa, guardou essa carta e entregou para o Fernando Pamplona. E um mês depois, eu tinha um e-mail ainda do Bol, alguém deve lembrar que havia um provedor chamado Bol, fabato@bol, na carta eu botava, se possível, me mande um e-mail, a gente conta. E a partir dali nós ficamos amigos. Então, por que eu quis começar contando essa história? Pela celebração aos nossos. Como essa mesa é a celebração àqueles que pavimentaram todos os caminhos. E hoje, 28 de setembro, Fernando Pamplona faz 99 anos. Faz porque, para mim, Fernando Pamplona não morreu, ele é eterno. Mas ele faz 99 anos, ele nasceu dia 28 de setembro de 1926. No ano que vem ele faz 100 anos, né? O centenário de Pamplona é no ano que vem. E eu lembrei dessa história exatamente para homenagear Fernando Pamplona. Eu queria dedicar essa mesa a esse homem que, com muita sabedoria, pavimentou um novo tipo de enredo para o carnaval a partir dos anos 60, quando ele traz os personagens pretos para o centro do debate. Queria uma salva de palmas para Fernando Augusto da Silveira Pamplona. Bom, eu vou começar pela minha lista aí com o mestre Newton, ex-presidente Bamba Georgia, o idealizador e fundador da velha guarda musical da Bamba Georgia. Queria que você falasse um pouquinho dessa centralidade do tema, que é preservar para continuar. Preservar para que tenhamos um farol para o futuro em que o samba tenha suas raízes preservadas. Prazer falar contigo. Bom dia a todos e a todas. É um privilégio, um prazer estar podendo participar dessa mesa e desse evento que estou acompanhando desde o início e fico muito agradecido. E queria aproveitar para dizer que tive uma participaçãozinha em relação ao Fernando Pamplona. Olha só como são as coisas. Eu estava acompanhando um evento semelhante ao desse aqui, lá em Porto Alegre, e aí Fernando Pamplona estava com a esposa, inclusive, Zeni. E contando coisas e mais coisas, enredos e mais enredos, em determinado momento, e eu tô, tipo assim, bem do ladinho, assim, bem pertinho, e ele estava num balcão assim à frente, né, onde possibilitava ali improvisar um surdo de marcação. E eu não vou perder essa chance. E ele queria mostrar daí alguns sambas enredo e começou a cantar. E não tinha nada de acompanhamento. Me joguei, não perdi a oportunidade. Sapequei, ele ficou feliz da vida, né? E eu disse, que legal, ganhei essa oportunidade. Então, bastante coincidência, né? De ter acontecido isso, foi com o Fernando Pamplona. Gente, eu me chamo Newton Euclides Pereira, eu tenho 74 anos, e minha escola de coração é os Bambas da Algia, de Porto Alegre, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento e queria discorrer algumas coisas. Então vamos para a parte da velha guarda, seria isso aí. Beleza. Eu tenho 2 projetos nos Bambas da Algia, que é a velha guarda da bateria e a velha guarda musical. A velha guarda da bateria é um projeto que é formado por 35 ritmistas, todos muito antigos na escola, e o nosso trabalho é samba enredo, bateria, carnaval. E a gente conta com um apoio estratégico, um apoio musical, técnico, de um intérprete e um cavaco. E por ali a gente faz a festa. Já tivemos convites para muitas atuações, muitos lugares, aniversários, formaturas, casamentos, e a gente vai tocando. Fazemos também muitas instituições, né? Entre elas, a gente fica feliz até de poder dizer, SPAM, APAI, colégios, Hemocentro, asilos. Então a gente começa a entender que isso é uma missão, né?
fazer as pessoas felizes, trazer alegria para as pessoas. E sempre com a intenção de que esse projeto, esse trabalho, seja considerado uma ferramenta de trabalho para a diretoria da escola, para que eles possam sempre contar com a gente, que a gente possa sempre estar à disposição. E isso tem acontecido, a gente tem atuado nos ensaios, em almoço das alas, dos departamentos, e essa é a finalidade. E o projeto já se estende por 11 anos, então a gente está muito tranquilo, muito feliz com tudo isso. Mas de todas essas histórias aí, esses locais que eu falei, o que mais me pega é que a gente foi convidado para tocar na igreja. E foi muito bacana, muito interessante. Na Igreja do Rosário havia um congressamento lá de várias religiões, coisa assim, e foi na Igreja do Rosário. E a gente foi convidado para ir lá tocar. E o idealizador desse evento já não está mais com a gente, Sérgio Peixoto, um grande enredista, tenista, lá de Porto Alegre. Ele fazia muito esses eventos e ele me procurou. Era o segundo ano daquele evento. Falou, mestre Milton, preciso que tu faça um negócio para mim. Eu falei, não tem problema, pode falar. Aí ele explicou tudo, eu entendi logo. Eu disse, não tem problema, deixa que eu faça. Mas é que no ano anterior, no primeiro ano do evento, ele tinha tentado executar essa ideia e o pessoal que ele levou da bateria não tinha entendido bem. E o pessoal entrou tocando com a bateria dentro da igreja como se estivesse na avenida, concorrendo. E aí sobrou literalmente aquela história até para o bispo, né? Foi uma confusão, uma dificuldade para fazer o segundo evento. E aí, no segundo ano, quando a gente conversou com a rapaziada, não é para só alisar o instrumento, e aquilo ficou muito bonito. Tivemos, por sorte, um intérprete que foi lá e cantou uma canção em iorubá, não era samba enredo, e a gente conseguiu fazer aquela execução. Ficou muito legal. Então, de todas essas, é a apresentação, o convite que mais me pega, né? O outro trabalho é a Velha Guarda Musical, que é um trabalho totalmente diferente disso aí, porque aí é só MPB. É Martinho da Vila, é Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Xande de Pina, só MPB. E aí a composição toda é diferente, só para caracterizar assim que bem diferente um projeto do outro. Eu gostaria de falar duas curiosidades sobre esses projetos. Que a Velha Guarda Bateria ela é de novembro de 2014. Exatamente 2 meses depois, a gente recebeu o primeiro convite para atuar com esse projeto. E esse convite partiu de uma pessoa que está aqui com a gente, quem eu agradeço muito por estar presente aqui no evento, que chama-se Juarez Gutierrez, que está aqui com a gente, foi quem nos deu a primeira oportunidade para esse projeto funcionar. Ele era presidente da Liga, naquele momento, e nos convidou para a escolha da Rainha do Carnaval, lá no Clube Farrapos, Sociedade Clube Farrapos. E a gente foi lá e dali para frente, foi lombo abaixo, só atuando, não temos conta assim, de tantos convites que já atendemos. Então, Juarez, mais uma vez, muito obrigado. Eu já tive a oportunidade de fazer esse agradecimento ao Juarez pessoalmente, né? Mais uma vez eu faço. E também uma curiosidade é que esse projeto da Velha Guarda da Bateria, por incrível que pareça, vocês talvez nem acreditem, mas tem gente aqui que sabe dessa história. Quando a gente iniciou com toda aquela vontade, né, hoje nós temos um histórico ali, um passado de 11 anos, mas no início tudo é diferente, né? Mais difícil e tal. O presidente da escola na época não queria que a gente fizesse isso. E ele negava assim veementemente. O que ele fazia para a gente não poder atuar? Não permitia que a gente pegasse o instrumental da escola, que a gente tinha um material humano, rapaziada, tudo ex-integrante, tudo ritmista antigo, de muito tempo, e ele não permitia. A gente conseguiu fazer alguns, né? E depois a gente falou assim, então vamos comprar os instrumentos para nós tocar. Aí compramos, continuamos tocando, e não devolvemos e não pagamos com a mesma moeda. Porque no momento em que a escola precisou dos instrumentos da Velha Guarda, a gente gentilmente cedeu, não tem problema, pode usar, aqui tudo é Bambas da Orgia, o mesmo pavilhão, as mesmas cores, o mesmo nome, e cedemos. Tanto é que esses instrumentos ficam junto com os instrumentos da bateria da escola, na mesma sala. Então, a rapaziada usa direto,
Quando a gente precisa, a gente vai lá e pega e toca também. Mas uma curiosidade muito interessante, porque a gente teve essa negativa assim e foi muito desagradável para nós. Então, o que eu gostaria de dizer? Que velha guarda não é idade. Velha guarda é tempo de serviço prestado. Né? Qual seria, assim, como a gente poderia imaginar a trajetória de vamos dizer assim, homem, mulher, dentro da escola de samba? Não exatamente ao pé da letra, mas para se ter uma ideia assim, né? Começa na escola de samba, na aula das crianças. Daqui a pouco se torna passista mirim. Vira um ritmista da escola. Aí já está graudinho, já está entendendo a vida, entra na diretoria. Daqui a pouco passa para o conselho e mais adiante é velha guarda. A menina, vamos admitir, mesma situação, entra na história a partir da aula das crianças, faz parte do departamento jovem, vira rainha da escola, assume como porta-bandeira, cai na ala das baianas e vira velha guarda. É aí que vai se pegando os conhecimentos, as informações, as experiências, para mais adiante poder falar alguma coisa, orientar os mais jovens, aqueles que estão começando lá, como todos eles já começaram naquela carreira, naquela trajetória. Quem compõe a velha guarda? Fundadores da escola, antigos colaboradores, antigos simpatizantes, sempre os mais antigos. Esses são os que representam os griots, os preto velhos, a ancestralidade, a voz da experiência. Não se trata de ser mais inteligente. E isso é que um veterano diria para um mais jovem, né? Não se trata de ser mais inteligente, e sim de já ter passado o que os mais jovens ainda não passaram, e de ter visto o que os mais jovens ainda não viram. E aí a gente fala na inversão da ordem natural. O que seria a inversão da ordem natural? É quando os pais não podem deixar os filhos com os avós, porque naquele dia os avós têm compromisso, têm que se apresentar com a velha guarda, eles têm que cantar, eles têm que tocar, eles têm que dançar. Então inverteu a ordem total, né? Porque, vô, tu pode ficar com o netinho hoje? Posso. Aí o vô fica e os pais caem na gandaia. Mas daí chega o dia que o veterano toca lá na velha guarda musical e toca lá na velha guarda bateria. Vô, não posso. Hoje o vô tem que se apresentar, nós vamos cantar, nós vamos tocar não sei aonde. O vô vai à forra, né? Sim! Tem que... E aí inverte o processo totalmente, né? E a gente passa a entender que é nesse momento, a partir desse momento, que a velha guarda, seja da bateria, velha guarda musical, seja qual for, desempenha o papel do psicólogo, faz o divã, substitui o remédio, a inclusão, o mental, tudo isso ajuda. E a gente tem claros exemplos de parceiros, de amigos que estavam no fundo do poço, que perdeu alguém da família. Tem um exemplo característico lá, do parceiro que perdeu a filha. Daí os caras não querem mais viver, né? Eles querem, para mim tá tudo bom, acabou já, e já era. E aí, não, mas faz o seguinte, vai lá, fala com o Nilton lá, a velha guarda da bateria, ela toca lá, canta lá na velha guarda musical. E aí a gente vê que os caras, opa, dão uma mudada na vida, né? E a gente fica feliz por servir para isso também. A combinação perfeita é quando junta a força da rapaziada jovem e a experiência da velha guarda. Aí fica bom. Esse é o processo natural, é a transição natural. Mas é preciso que todos entendam, né? A oportunidade para os jovens. A velha guarda também tem que entender isso. E é preciso dar oportunidade, flexibilizar um pouquinho, para que aqueles que ainda não têm a experiência, ainda não sabem, possam ir se envolvendo e pegando as manhas, conhecendo os atalhos, né? E esses jovens têm que entender que os veteranos precisam dar a dica, vai por aqui, vai por ali, eu já vi isso, eu já fiz aquilo, não deu certo, vai por outro lado, né? Então, é a combinação perfeita. Um exemplo que a gente poderia trazer. Na nossa família, quem é o pessoal da velha guarda? Os tios, né? Aquele tiozão, os padrinhos, meu padrinho do coração, os avós, os bisos, né? Esses são a velha guarda da família. E qual o sentimento que existe? O amor, o carinho, a gratidão, o reconhecimento.
a consideração, o respeito. A mesma coisa tem que ser na velha guarda da escola. Tem que acontecer na escola de samba a mesma coisa que acontece com a velha guarda na família. Os mesmos sentimentos, o amor, o carinho, a gratidão, o reconhecimento, que existe lá na família, com o tiozão, com o padrinho, enfim. A velha guarda é o último reduto. Assim como eu falei ali, depois daquela trajetória de ala das crianças e tal, rainha, passista, ritmista e tal, a velha guarda é o último reduto, é o lugar futuro, certo, garantido, por direito de todo aquele que já se doou e entregou tudo o que pôde pela sua agremiação. Doou o seu tempo, seu amor, seu esforço físico, suor e até dinheirinho às vezes, né? Tira do bolso e bota ali. Então, o que a gente solicita, encaminhando aqui para o final? Um tema de reflexão assim, e reivindicação ao mesmo tempo. Que a velha guarda fosse colocada na mesma prateleira, depois de cumprir tarefas pelos inúmeros serviços prestados, nesse momento já meio cansado, um pouco sem força, mas com a certeza do dever cumprido e ter deixado a estrada asfaltada. Que a velha guarda fosse colocada no mesmo patamar, na mesma prateleira da bateria e das baianas, não tivesse mais o custo, não tivesse mais que onerar o seu desfile na avenida, que a escola custeasse, que a escola se encarregasse de encaminhar esse custo, né? Aliviasse os veteranos por tudo que já foi feito, que já foi dedicado para a escola, né? Então, e a velha guarda, que a bateria, que as baianas fosse colocada na mesma prateleira, que a escola ficasse com essa responsabilidade. E daí a escola se vira, né? Vai atrás de um patrocíniozinho, uma forcinha daqui e dali, mais livra os veteranos dessa bronca aí. E fica todo mundo feliz. Para encerrar, gostaria de dizer então que já agradeci o Juarez, e a ver se tinha mais alguém de Porto Alegre, o Roberto, a esposa, a minha esposa também está ali, Dona Jussara, quem me puxa as orelhas de vez em quando. A Ita está aí, né, Ita? Ah, que legal. A Itanajara. Então, muito obrigado pelo apoio. E para encerrar, dizer que nunca é tarde demais para quem ainda quer aprender. Assim como nunca é cedo demais para a velha guarda ensinar. Sonhos não envelhecem. Muito obrigado. Raquel, por favor. Passa para a Raquel. Para ela. Pode passar para ela, para a Raquel. Bom, primeiro fazer um comentário assim, é muito bonito a visão, a codificação da escola de samba em amálgama com a família, né? A escola de samba, ela é uma espécie de simulacro, uma espécie de resumo do que acontece na vida real. E toda a metáfora que você faz familiarmente falando é muito emocionante, muito bom ouvi-lo. E que dicção linda, né? Nossa, como é bom ver uma pessoa com uma dicção dessa maravilhosa. Uma delícia. Raquel Valença, ela é desses personagens do Rio de Janeiro que, além de uma grande intelectual sobre escola de samba, ela tem o prazer da vivência da escola de samba de um modo muito, muito especial. E isso é real. Raquel participa de bateria, de velha guarda, que a tia Surica não esteja ouvindo, mas ela faz uma feijoada que rivaliza ali, uma das maiores feijoadas do Rio de Janeiro. E eu queria muito que a Raquel falasse disso, dos códigos que envolvem preservação de raízes. Você é uma mulher desses códigos, dessa sapiência de que escola de samba mora nas relações interpessoais e que há elementos de relação que fazem um desfile e fazem uma escola de samba. Ah, muito obrigada, Fabato. Divulgando minha feijoada, gostei. Bom, eu queria começar agradecendo ao Cachito Campos pelo convite de estar aqui, né? Eu não conhecia o Cachito, quando ele me ligou, eu fiquei surpresa, mas muito feliz de estar aqui hoje, né? E queria agradecer, como eu sempre faço, quando eu sou convidada para qualquer coisa, a minha escola de samba, Império Serrano. Porque sem ela eu não estaria aqui, eu não estaria, acho que, em lugar nenhum. Né? Foi graças ao Império Serrano que a minha vida se abriu para todo esse universo maravilhoso e para tantas oportunidades. Então, muito obrigada, Império Serrano. Eu trouxe a bandeira aqui, não quis vir com a camisa com medo, né, de parecer falta de modéstia, mas a bandeira está aqui no meu peito.
Bom, eu me senti assim um pouco incômoda com esse convite, com a natureza dessa mesa, que reuniria griots e pesquisadores. E eu não tenho lugar de fala para me considerar griot, né? Quem sou eu para ser uma griot? Mas também não me considero só uma pesquisadora, porque acho que seria uma coisa muito fria eu dizer eu sou uma pesquisadora cujo objeto de estudo é o Império Serrano. Não. Eu cheguei no Império Serrano há muitos anos, né? Eu estou no Império há 53 anos, mas eu não quero dizer, eu não desfilo no Império Serrano há 53 anos só. Eu estou no Império Serrano há 53 anos. Eu frequento a quadra diariamente, né, várias vezes por semana, né, porque tenho minhas reuniões, meus afazeres lá. Então, o Império Serrano, embora muito longe da minha casa, da minha residência, é a minha segunda casa, é o meu lugar de atuação na vida, né? E então eu estou aqui assim como um misto de pesquisa e vivência. E a minha própria carreira de pesquisadora de samba, né, se assim se pode chamar, ela começou no Império Serrano, porque eu cheguei lá em 1972 e, como todo mundo, né, quando chega numa escola, eu fui desfilar numa ala, e nessa ala fiz vários amigos, e um deles, que depois se tornaria presidente do Império, né, Humberto Soares Carneiro, Humberto disse a mim e ao meu marido, meu falecido marido, que é meu parceiro no livro, né, ele disse que nós tínhamos o dever de contar. A frase dele foi: vocês que têm estudo, assim ele começou, vocês que têm estudo têm o dever de contar a história do Império Serrano, porque os nossos fundadores já estão com idade, já estão se indo, isso na década de 70. Então, nós tomamos a peito essa tarefa, né? E eu ontem fiquei muito feliz. Eu tinha escrito uma coisa para falar aqui, desprezei tudo. Tudo que está aqui hoje é fruto do que eu ouvi aqui. E ontem eu ouvi também, na nossa mesa de jantar, né, uma frase do Candeia, né, que o Candeia dizia que não se importava de brancos bem intencionados. Ele admitia no Quilombo brancos bem intencionados. Então, eu achei que nós, para estarmos ali, para termos o direito de usufruir de tudo que o Império Serrano oferece de experiência humana, né, e a gente tinha que dar alguma coisa em troca, tinha que, de alguma forma, retribuir. E a nossa forma de retribuir foi registrar essa memória. Então, a gente tem, eu guardo, né, com muito carinho, os depoimentos gravados naqueles gravadorzinhos que tinham teclas e fita. Hoje já está tudo digitalizado, mas, enfim, eu guardo os depoimentos, as vozes desses fundadores, né, como eles contaram o momento glorioso da fundação do Império Serrano, e eu pude, então, nos primeiros anos na escola, me apaixonar pela história do Império Serrano, que, desculpem todas as outras escolas, mas a história do Império Serrano é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, porque é a história. Ouvindo as histórias das outras escolas, é sempre assim: tinha ali no morro tinha uma escola, um bloco, aí resolveram juntar todo mundo. O Império, ao contrário, não se juntou com ninguém, ele saiu de uma situação, o Prazer da Serrinha, né, onde havia um autoritarismo, havia um dono, um manda-chuva, né, que vinha a ser o sogro de Dona Ivone Lara, né, seu Alfredo Costa, e o Império se desgarrou daquela realidade para criar o quê? Um lugar onde todo mundo pudesse ter voz, um lugar onde todo mundo pudesse falar, ter opinião. Então, foi uma escola fundada nos moldes de um sindicato, que é o primeiro sindicato do Brasil, né, a Resistência do Porto do Rio de Janeiro. Então, eles criaram uma escola com a mesma estrutura política do sindicato. Então, até hoje temos um conselho diretor, o nosso presidente está aqui me dando a honra de assistir, e nós temos um conselho diretor, um conselho deliberativo e um conselho fiscal. E, naquela década de 70, quando eu cheguei no Império, eu também me fascinei muito com a experiência democrática, porque, na década de 70, como sabemos, era um momento muito triste, né, da história do Brasil, em que não havia liberdade de expressão, e
no Império Serrano havia. No Conselho Deliberativo, eles diziam verdades um na cara do outro, discutiam, um expulsava o outro, e depois todos saíam para tomar cerveja. E eu achava aquilo, nossa, que coisa maravilhosa, as pessoas podem dar suas opiniões, e aqui há uma liberdade. E isso me prendeu muito ao Império Serrano, dentre muitas outras coisas. A outra coisa que foi decisiva para mim foi, desculpem a falta de modéstia mais uma vez, mas foi a beleza e a elegância das pessoas daquele lugar, né? Eu reparava que as pessoas se arrumavam para ir ao samba, as mulheres muito bem vestidas, os homens com aquelas camisas bonitas de linho. Eu ficava fascinada com aquilo, né? Como era um lugar de elegância, de beleza, né? E ali eu fiquei, né? Fiquei ali para sempre. Estou lá até hoje, né? E então eu costumo dizer que por um lado, não tenho raiz. Eu fico muito fascinada quando as pessoas dizem: ah, o meu avô nasceu aqui, o meu avô foi isso, o meu pai foi aquilo. E eu não tenho nada. Os meus antepassados não sabiam nada de samba, não conheciam nenhuma escola de samba, não conheciam sequer um samba, né? E eu não tenho essa raiz. Mas, por outro lado, eu fico feliz de ter criado isso, né? Eu criei uma família imperiana. Hoje em dia, eu me orgulho muito de desfilar na velha guarda e ter, já na velha guarda, a minha filha mais velha. A minha filha mais velha, que está no Império desde os 10 anos de idade, hoje está na velha guarda comigo, porque vocês estão vendo que eu tenho muita idade, né? Então, eu já tenho uma filha na velha guarda. E, enfim, meus netos saem no Império, minhas sobrinhas, enfim, é uma família imperiana. E isso muda muito até a nossa forma de nos relacionarmos, né? Porque aí eu acho que é um testemunho importante da presença do samba na vida das pessoas, né? Como é que uma família como a minha, nascida lá na origem, tão longe do samba, se tornou, né, ao longo dos anos, uma família de sambistas. E o samba é que nos une, né? O samba nos une aos domingos, que a gente vai ouvir os sambas concorrentes do Império e ter cada um a sua opinião. Eu gosto do samba 3, não, para mim o melhor é o samba 9. Isso é uma coisa discutida no domingo na minha casa, bem longe de Madureira, né? Na zona sul do Rio. Então, eu tenho esse orgulho, né? Agora, eu queria falar aqui, muito inspirada na fala do Bambas da Orgia, do meu ingresso na velha guarda, que eu já tinha, durante muito tempo, eu primeiro saí em ala, como todo mundo, né? Cheguei no Império saindo em ala, depois eu cuidei durante 13 anos da ala das crianças, justamente quando as minhas filhas começaram a desfilar, que eram da ala das crianças, eu fiquei 13 anos ajudando lá, coordenando a ala das crianças, e quando acabou isso, eu fui para a bateria, saí, acho que também uns 11 anos na bateria do Império. E quando aí saí da bateria porque me tornei, naquele momento, vice-presidente. Eu fui vice-presidente durante 5 anos, na gestão do Humberto, e vice-presidente de carnaval, aquele que tem que botar o carnaval na rua, né? Isso foi uma experiência terrível, mas boa, né? E quando eu saí da diretoria, eu resolvi, eu disse, não, agora está na hora de eu ir para a velha guarda. E o presidente da velha guarda naquela época era seu Mazinho. Seu Mazinho era assim, um homem muito brabo, muito... Aí eu cheguei e falei, mas meu amigo, porque já nos conhecíamos há anos, eu disse, seu Mazinho, eu queria desfilar na velha guarda. É possível? Ele falou assim, não é possível. Eu disse, fui barrada, não posso desfilar na velha guarda. Ele disse, porque não existe desfilar na velha guarda. Existe pertencer à velha guarda. A velha guarda não é uma ala. Então, aqui, a pessoa não pode desfilar. Se a senhora quiser ingressar na velha guarda, passar a pertencer à velha guarda, aí sim é possível. Então, eu fiquei, é isso que eu quero pertencer. Então, desde 2011, eu pertenço à velha guarda do Império. Mas eu também me inspirei muito na fala do meu companheiro aqui do Bambas, porque eu, em 2013, já estando na velha guarda há 2 anos, eu também ingressei na velha guarda show do Império Serrano, que é a velha guarda musical. E por que eu fiz isso?
porque eu achava que era uma obrigação minha, e seria o cúmulo da felicidade, é o cúmulo da felicidade, cantar os sambas do Império Serrano. Porque se há uma coisa que o Império Serrano, novamente, modéstia à parte, né? Se há uma coisa que o Império Serrano tem assim, em abundância, são sambas maravilhosos, né? Obras-primas. Eu mesma fui atraída para o Império Serrano, não era de samba, não sabia nada, mas o que me chamou a atenção para o Império Serrano foram os sambas do Silas de Oliveira, lá atrás, naquela década de 60. Aqueles sambas maravilhosos, e eu ficava assim, em estado de êxtase diante daquelas maravilhas. Então eu pensei, puxa, eu preciso ajudar a divulgar isso, né? E nós não cantamos só Silas de Oliveira, porque o Império tem, modéstia à parte, uma pleiade de gênios, né? Nós cantamos hoje Arlindo Cruz, cantamos Dona Ivone Lara, cantamos os sucessos de Roberto Ribeiro, enfim, não falta repertório para essa velha guarda show. Então, é como uma obrigação na minha vida, além de ser um grande prazer, né? A obrigação de ir a todo lugar para onde somos convidados, né? Mesmo que não haja cachê, mas a gente está lá, faz questão de, porque a nossa missão é essa, né? De divulgar esse repertório maravilhoso. E eu fico muito feliz, porque nós também já cantamos em igreja, também já cantamos no Rio, numa igreja que nos convidou, porque o padre gostava muito, ele era um grande admirador do Samba Heróis da Liberdade, então o padre cantou conosco. Então, eu acho que são experiências assim que eu, apesar da minha idade avançada, eu ainda trabalho, ainda tenho obrigações de trabalho. E, aliás, eu digo, se hoje eu ainda trabalho, e se hoje eu ainda estou, apesar da minha idade bastante disponível, eu devo isso também ao Império Serrano, porque não há nada que rejuvenesça mais do que o samba, né? Eu me lembro nos tempos da bateria, em que eu, às vezes, saía do trabalho às 6 horas da tarde, muito cansada. Eu digo, nossa, eu estou acabada, não, eu quero ir para casa. Não, mas eu não posso, porque hoje tem ensaio e eu posso ser cortada, né? Então, lá ia eu para Madureira, uma viagem, porque a minha vida era na Zona Sul, e aí, quando eu chegava em Madureira, eu começava a tocar, cadê o cansaço? Ia embora. Eu me sentia nova. Era uma coisa assim inexplicável, né? Então, às vezes, eu digo assim, eu estou cansada. Não estou, não. Chegar lá, eu descanso. E é isso, né? É isso que o samba faz com a gente. O samba nos dá alegria, o samba nos dá beleza, tudo que a gente precisa na vida, né? Então, eu quero terminar dizendo uma frase de um samba muito antigo, da época da fundação do Império, e que é assim, o auge do orgulho imperiano, né? É um samba que começa: eu sou de lá, eu vi o Império nascer, eu vi o Império crescer. Então, é o orgulho que eu sinto em dizer: eu sou de lá, eu estou aqui porque o Império Serrano me trouxe aqui. Senão, eu estaria lá esquecida na minha casa, talvez fazendo um crochê ou coisa assim, né? E se eu estou aqui hoje, é porque eu sou de lá. Muito obrigada a você. Grande Raquel. Raquel, o microfone. Obrigado, Raquel. É sempre uma paixão ouvir a Raquel. Muito bacana estar aqui o presidente do Império, que é um jovem, Flavinho. Que bom. Aplausos para o presidente do Império Serrano que está aqui. O Império Serrano, para o carnaval do ano anterior, desse ano, né, o último carnaval passou por uma terrível situação, que foi de um incêndio no pré-carnaval, e eles desfilaram de modo hors concurso. E teve um momento especialíssimo para mim, conversei isso com a Raquel dessa vez, que foi o fato deles terem feito um medley de sambas durante o desfile. Eles desfilaram com vários sambas antigos. Cantaram um samba que seria o samba de 2025 e, ao mesmo tempo, emendaram Arlindo Cruz, Silas de Oliveira. E foi uma das experiências mais marcantes e que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Então é muito, muito delicioso ouvi-los. Helena Teodoro, uma vez, quando eu estava numa quadra de escola de samba ao lado dela, ela chegou para mim e falou assim: sinta o que você está vivendo aqui. Sinta. Isso aqui é para ser sentido. A quadra de escola de samba tem códigos, tem signos, tem pessoas, tem lições que foram perfumadas pelos antepassados,
que requerem sentido e sentimento. Então eu queria que você, eu vou deixar você solta, que eu sei que você é a mulher mais incontrolavelmente apaixonante que tem, para falar exatamente disso, para falar de como as raízes montam códigos, montam acessos e relações e fazem a experiência da vivência de uma escola de samba. Bom dia para todos, para todas, para todos. Muito obrigado ao nosso presidente Caxisto. É uma alegria e uma honra muito grande estar aqui, ainda mais ao lado dessas pessoas maravilhosas desse encontro. E para poder falar de samba, é falar de toda a minha vida, porque eu venho de uma família de sambistas. A minha infância foi toda nos tempos que Dondon jogava no Andaraí. Dondon era meu tio. Daulo do Salgueiro era primo da minha mãe. Minha mãe cantava com minha tia em casa, acompanhando o pessoal todo, Geraldo Babão, o Ney, todas as pessoas que eram ligadas a Salgueiro. E vejam só, falar de uma infância onde a grande referência era o coletivo em casa de minha tia Alice, onde estavam sempre os compositores, passistas, baianas, as primas de minha mãe saíam no Salgueiro, minha avó costurava para as baianas do Salgueiro, e a relação, quando começo a estudar e a pesquisar, entender uma família onde meus pais, militantes de movimento negro, diziam sempre que a gente tinha de usar a nossa tradição cultural para poder dar um espaço para a comunidade negra de ter direitos de cidadania. E que eles tinham resolvido ter uma filha só para que eu pudesse ter uma atuação mais eficaz nesse sentido. Vejam, eu estou com 82 anos de idade. Raquel, para mim, é criancinha, bem mais nova. Eu vou fazer 83 anos e continuo trabalhando na universidade, continuo sambando na escola de samba, continuo escrevendo sobre música e sobre a vida da comunidade negra, porque, como eu disse para o Fabá, como filósofa e fiz doutorado em filosofia, a gente nega essa ideia do mundo judaico-cristão da universidade e penso, logo existo. Para nós, de comunidade negra, a gente existe, por isso pensa. Então, é impossível você não entender que todo um legado que a gente traz de mais de 10 mil anos de história está relacionado a toda a modernidade de hoje. Para mim, o futuro é ancestral. Todos os aspectos de computação, de modernidade, o jogo de búzios já fazia o aberto-fechado, já traz toda a visão do computador. Os itãs, os mitos e as histórias trazem experiências anteriores que o computador traz para a gente. E o samba é uma reunião de experiências de diferentes países. E, principalmente, se a gente parar para pensar como a rainha Nzinga lá atrás conversa com o rei de Portugal, pedindo pela vida de seus guerreiros, e ele diz que só concede que ela se batizar com o nome de Ana, erguer uma igreja para Santana, e ela para pensar e diz, bom, em Angola, o culto de ancestralidade, ancestral é aquele que já morreu, todas as pessoas importantes da comunidade, elas perdem a corporeidade, mas não perdem a importância de seu vida. Então, os santos das igrejas são ancestrais brancos. Então, vamos procurar os ancestrais pretos, que foram feitos católicos também em África, e ela cria a igreja de Santana, colocando todos os santos negros, que era a ancestralidade dela. E ela coloca também o tambor no hall da igreja. Por quê? Porque o tambor, dentro da nossa tradição,
é o coração batendo do lado de fora. E todas essas ideias fazem com que a gente entenda que só tem escola de samba se tiver coração batendo. E é a bateria que faz a união de todos os corações. A rainha de bateria, e antigamente eu estou buscando no Império Serrano, que é a escola que vem resistindo com as nossas tradições, entendendo, inclusive, que o que une as escolas de samba não é simplesmente as pessoas que ali estão, mas as pessoas que estiveram antes. Porque não tem uma escola de samba que não tenha ebó para Exu, que não tenha um assentamento feito por um membro que veio de África para manter a união das pessoas que estão naquele território. Porque, na verdade, o que cada escola de samba representa é aquele espaço e as pessoas que vivem nesse espaço, que se formam família. Então, é a família imperiana, é a família salgueirense, é a família da União da Ilha do Governador. E vejam bem, o samba representa resistência. O primeiro sindicato criado pelos estivadores foi resistência, porque tudo que a comunidade negra tem feito nesse país é resistir. Porque, vejam bem, não adianta eu ter recebido dos meus pais assim uma formação musical, estudar piano 11 anos, estudar balé, fazer curso de direito, de pedagogia, doutorado em filosofia, pós-doutorado em história comparada. Na rua, sou apenas uma mulher preta, sujeita a todo e qualquer racismo, como qualquer outra pessoa. Então, apesar da gente ter caminhado, evoluído, ter um monte de gente com título universitário, o que a gente tem que mudar era que o meu pai, velho Juranda, e a minha mãe, Leia, papai era economista e minha mãe, intérprete de inglês, entendendo que viver é e já é luta. Já é luta em Yorubá. E que a vida é um eterno algo, um eterno mistério. Cada dia é um dia. E a gente tem direito de conquistar vários dias. E aí eu chego a Fernando Pamplona, e quando eu vou, em 1984, atuar como jurada do Estandarte de Ouro, e a gente foi visitar naquele tempo, nos anos 80, os jurados do Estandarte de Ouro iam em grupo visitar as escolas. E o Pamplona não me conhecia, eu também não conhecia o Pamplona, e quando a gente chega, ele está muito presente em conhecer, fez uma tese sobre carnaval, sobre terreiro, com Martinho da Vila e tal. Ele achou que eu não conhecia muito de samba. Aí ele diz para mim assim, só vai aonde do sério pode ir, porque a escola de samba tem espaços que são sagrados. E pensa bem em qualquer coisa que você vai falar. Aí eu virei para ele e disse assim, eu venho de uma família de sambistas e que tem toda uma visão do sagrado que é uma escola de samba. Aí ele começou a rir e disse assim, pois é, né? Um branquelo querendo ensinar uma mulher negra sobre a sua história. Mas eu sou assim mesmo. E ficamos grandes amigos. E contar essa história mostra algumas coisas que, inclusive, Pamplona falou para mim sobre o Salgueiro, que ele diz, pois é, todo mundo diz que eu trouxe coisa negra para o Salgueiro. Não. Eu chegava lá e ouvia o que eles queriam fazer. E eu me encantei com o primeiro enredo que eles fizeram, falando de negritude, e me lembrei do maracatu que eu via em Pernambuco. Então, eu é que aprendi com eles. Eu apenas usei os elementos que eu tinha para atender às necessidades da comunidade. E é muito importante que a gente não esqueça que todas as escolas de samba surgiram por pensadores e religiosos no termo do mundo ocidental, que, na verdade, para nós são filósofos e são griots negros. Porque
porque a visão de família é de família extensiva, a visão de diversidade é da nossa filosofia africana. A gente vê o ideal de pessoas, seres humanos, não são rotulados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter e pela sua atuação no mundo. É o Yarerê e o Yapelê. Para ser humano, o que nos distingue de animal é ser pessoa com boa ética e boa moral. E aí vem todo um conceito de família, de pertencimento e do coletivo. Como o coletivo é importante. Então, o Império Serrano continua mantendo essa visão de coletividade. E isso é alguma coisa que nos mostra como ter vindo do jongo, ter vindo do prazer da ser resistência como um grupo que sabe do seu potencial e da sua qualidade, faz com que a gente tenha uma alegria enorme de estar aqui no Conasamba, porque cada escola de samba é luta, é resistência e é espaço de diversidade, onde quem toca, toca, quem canta, canta, quem cozinha, cozinha, quem lava, lava, quem costura, costura, quem borda, borda, quem faz sapato, faz sapato. É um espaço para todo mundo. E onde está a família reunida, porque é espaço para criança, para jovem, para adulto, para os mais velhos, em integração. E isso a gente chama de alas. São as alas que compõem a comunidade, que representam diferentes grupos de família. Então, você tem um coração batendo e que traz alguém mostrando a vibração desse coração, que é a rainha da bateria, que sempre foi uma representante da comunidade e que os meios de comunicação usaram para divulgar suas musas, não é? E, inclusive, um respeito muito grande às mulheres. A ala das baianas, ela é sempre com roupas muito amplas, porque, para nós, o útero é ventre sagrado. Todas as pessoas do mundo vêm de um útero. Apesar de toda a dominação dos homens, todos os homens nasceram de uma mulher. Vocês podem ser maravilhosos, como são, ótimos parceiros, muito bons da gente dormir junto, mas não podem ter filho, não. Quem povoa o mundo somos nós, mulheres. E, logicamente, as mulheres são básicas e fundamentais dentro das escolas de samba. São as baianas que arrumam, que cozinham, que orientam, que são mães dos elementos que estão na harmonia, na bateria, em todos os compositores. E aí a gente vê que a vida, a poesia da vida, é lidar com o diverso e é cantar, louvar a vida. E isso a gente tem uma especificidade enorme no samba enredo, porque foi pensando, olha a inteligência dessa comunidade, pensando que se os cânticos da igreja louvam nos seus cânticos os santos, as escolas de samba podem contar a sua história que na escola não se dá. E aí eu coloquei isso dentro da universidade, a gente criou a Liga Universitária de Pesquisadores e Artistas do Carnaval na Universidade Federal do Rio de Janeiro, trazendo os pesquisadores da universidade com os artistas do carnaval para juntos entendermos que, para se falar de alguma coisa, a gente tem que viver isso. O curso de Educação Física com o curso de Dança tem o programa do PADê, com o professor Alexandre Carvalho. E ele, o Xande, ele é o pai de santo, negro, e que leva os seus alunos para aprender as danças dos orixás nos terreiros, ouvindo a comunidade, fazendo com que se entenda. E cada um dos orixás representa o mar, a água, o rio, o arco-íris, o vento. Eu sou ventania, sou de Ançã. E a ventania tanto pode ser uma borboleta, como pode ser esse búfalo que está aqui no meu peito, pode ser um terremoto que arrasa tudo. Então, compreender a vida, compreender o outro, viver e aprender sobre vida é estar dentro de uma escola de samba. E eu agradeço muito essa possibilidade de nós estarmos aqui e quero, inclusive, sortear um livro que eu fiz o prefácio.
foi feito por Carolina Rocha, conhecida como Dandara Suburbana, filha do presidente Fumaça, da União da Ilha do Governador do Rio de Janeiro, e que ela chama de ebó poético, onde ela situa coisas importantíssimas em relação à vida dentro da escola de samba. E eu tenho esse exemplar aqui que eu quero dar sorteado aqui para quem está presente aqui. Agora o seu Sabato vai ver como vai fazer esse sorteio. Mas eu acho muito importante, porque é uma mulher negra, doutora, pós-doutora, jovem, mostrando a continuidade dentro do universo do samba, de pessoas que pensam e falam sobre as nossas coisas, e é ela e o Obateró. E o Obateró é um homem negro, homem de Omulu, e que é mestre e que escreve uma série de coisas sobre nossa vida dentro do universo do carnaval. Muito obrigada a vocês, cada um de nós tem muito pouco tempo. Passa, por gentileza, para o Alzemir o microfone. Alzemir queria falar de preservação de memória. A gente sabe muito bem que, como espelho lá de fora, a gente preserva mal a memória do samba, no sentido de que é uma história oral que às vezes se esvai e que não é valorizada até nos saberes acadêmicos. Talvez a gente estava conversando, eu estava até conversando com amigos, o Baltar, que está ali, jornalista, a dificuldade que às vezes é de você conseguir entrar na academia quando você vem com uma tese de doutorado sobre carnaval no Rio de Janeiro. Olha que loucura. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, também falar do Centro de Memória da Liesp. Bom dia. É uma honra estar com esse time, né, de vibrantes pensadores, intelectuais. Quem diria Alzemir Machado, que nunca desfilou numa escola de samba, nunca viveu um galpão, mas que sempre foi muito curioso, né? Eu acho que isso é o princípio da pesquisa. Eu sou bibliotecário de formação, trabalhei na Biblioteca Pública do Estado, também na Casa da Memória. Eu era responsável pelo setor de jornais do setor catarinense. Então, eu respirava, fornecia informações, fontes para diversos pesquisadores. Mas me chamava a atenção a lacuna na historiografia catarinense e, basicamente, Florianópolis, sobre o carnaval. Nós temos poucos livros, e não chegamos nem a 6 livros publicados, falando sobre uma cidade, Desterro, lá do século XIX, capital, passou por esse nome tão feio, né? Florianópolis, homenagem ao Floriano Peixoto, um ditador que nunca pisou por aqui. Nós temos mais de 200 anos de carnaval e temos 78 anos de tradição das escolas de samba. Então, esses personagens, aqui eu estou vendo, né, Carol Carvalho, bisneta, Sônia Carvalho, neta, né, de uma das maiores mulheres, né, do mundo do samba, foi dona Jesuína Adelaide dos Santos, carinhosamente, popularmente chamada de Dona Gininha, que fundou, uma das fundadoras da Filhos do Continente, a minha escola de samba, que não existe mais, em 1958, e terminou em 1996, e comandou, ela foi a primeira mulher presidente de uma escola de samba. Ela ficou de 62 a 71 como presidente da Filhos do Continente, e depois, há uma cisão, ela e o Edmilson Rosarro Buda, né, vão fundar a Império do Samba. Império do Samba tem fundado em 71, se não me engano, né, enrolou o pavilhão em 1989. Foi a primeira escola de samba campeã fora da ilha de Santa Catarina, em 1980. Foi um título muito festejado, né? E o que eu quero dizer assim, essa lacuna tem muito a ver, né, com a questão negra. Não tenha dúvida disso.
Um bloco negro chamado Brinca Quem Pode, da década de 30, ele é... As poucas lembranças que se tem do Brinca Quem Pode é um deboche. Um deboche feito pelo então interventor do Estado, Nereu Ramos, que o bloco vai pedir uma subvenção financeira, e ele diz, como é que é o nome do bloco? Brinca Quem Pode. Então, quem não pode, não brinca. Então, ali, nessa fala, são dos poucos registros que se tem desse bloco negro, tá? Essencialmente negro, tinha sede na Conselheiro Mafra. Tem outras coisas que a historiografia também começa a pecar. A Carol é uma pesquisadora, né, de mão cheia, né? Como é difícil a vida do pesquisador, porque a gente garimpa essas fontes e depois nós temos que dialogar com elas, e muitas vezes o que a gente fala, a gente é deixado de lado, né? Ou não é bem interpretado. O pesquisador não tem um papel de elevar nem diminuir. Ele tenta mostrar, né, através das suas pesquisas, os contextos de época, né? Tem alguém da Protegidos aí? Opa! Então, convencionou-se que a Protegidos da Princesa é a primeira escola de samba em Florianópolis, fundada em 18 de outubro de 1948. Vou comemorar agora. Vou dar uma notícia boa e uma notícia ruim. Tá? Não. A primeira escola de samba aqui se chama Narciso e Dião. Narciso Lima, negro, músico e dos bons. Ele, na década de 30, ele vai já participar com composições, inclusive com o Trajano Margarida, poeta negro, escritor negro. Ele já vai fazer composições de samba. E convencionou-se também dizer que os que fundaram as escolas de samba aqui, no caso a Protegidos, foram os cariocas. Por influência dos cariocas, a partir da instalação do 5º Distrito Naval. Ponto. Primeiro, o 5º Distrito Naval, ele vai ser criado primeiro em 43, por decreto, em São Francisco do Sul, uma cidade, uma ilha também do litoral catarinense, e só em 46 para 47 ele começa a ser instalado aqui, uma sede pequena. Só que você já tem no século XIX a Escola de Aprendizes Marinheiros. Inclusive, tinha uma circulação de diversos marinheiros do Brasil. E nós já tínhamos também a Capitania dos Portos. Então, se não me engano, o Silvio Serafim da Luz não é carioca. Libânio Rosa, eu não tenho certeza. Inclusive, estou buscando o atestado de óbito do Íbio Rosa e do Libânio para ver onde é que as suas origens, né? Mas isso de dizer que a Protegido não é a mais antiga, ela é a mais antiga em atividade, e também a que mais conquistou títulos, não é nenhum demérito. Porque a Protegidos também, eu tenho pena que não deu de fazer a projeção. Eu levantei fontes que mostram que a Protegidos da Princesa, em 13 de fevereiro, Jornal A Gazeta, Jornal Diário da Tarde, faz um desfile, e não em 49. Então, a gente consegue antecipar também, em alguns meses, né, essa origem da Protegidos da Princesa. Um outro detalhe, o Narciso Lima, esse que vai fundar a Dião, o Dião também era músico, em 1940, ele vai organizar o primeiro concurso de marchas e sambas carnavalescos. Então, ele já tem uma relação com samba, não é pelos cariocas, especificamente pelos cariocas que estão aqui. E também em 43, nós já temos uma emissora de rádio aqui, que é a Rádio Guarujá. E antes nós tínhamos a Rádio Difusora em 34, em Blumenau, que foi fundada. Nós também tínhamos as retransmissões da Marinque Veiga, da Rádio Nacional, da Rádio Tupi. Quer dizer, a circulação do carnaval, do samba, ela já está presente aqui.
Não é eu acho que é uma linha muito frágil, né? Respeito essa posição de muitos historiadores que reforçam isso. Mas tem uma reportagem, Carlos Stigman, Vandré Bion, faz em 1986, com Dião, o fundador. E ele diz, não foi marinheiro, não. Eu não sou marinheiro, eu não era carioca. Sou daqui. E fundamos com 40 integrantes a Dião e Narciso, que depois o Narciso sai e nos anos de 48 e 49 ele vai tocar sozinho essa escola. Aí ele faz algumas críticas sobre o carnaval, o contexto, aquelas coisas todas. Então, e outras escolas começam. Tem um detalhe. Os marinheiros também já tinham o seu bloco, chamado Filhos de Netuno. Então, essa circulação já existe. E antes tinha um bloco, aí vem a Marinha. Bem formado por marinheiros e também por sócios do Liga Tênis Clube. Então, a historiografia ela precisa ser revista, né, para a gente, inclusive, não cometer alguns erros e o que mais? Apagar personagens tão importantes. Né? Dona Lila, esposa do Roleta, ela disse, uma semana antes, eu entrevistei ela disse o seguinte, meu filho, tu não foi do samba, tu estás aqui me entrevistando. Me parece que o povo do samba já me sepultou há muito tempo. Ela falou isso com uma tristeza, porque é isso que aconteceu. Né? Nós temos aí Almir Passos, que fundou a Quilombo dos Palmares. Nós temos o Cacai, ele e outros diretores também, que fundou a Nação Quilombo. Parece que essas pessoas ficam esquecidas, mas não é culpa da geração atual. As grandes sociedades que ficaram aí, e o Fernando Pamplona, ele vai dizer, na década de 70, quando ele esteve aqui como jurado, ele vai dizer o seguinte, quando ele vê as sociedades carnavalescas, porque Desterro teve a ousadia, carros alegóricos existem no Brasil e no mundo inteiro, né? Sempre existiram. Mas carros alegóricos de imutação, isso é uma criação do nossos carnavalescos, principalmente da Sociedade Bons Arcanjos, que em 1885 vai mostrar um carro chamado A Grande Flor Misteriosa e vai fazer movimentos rotacionais e horizontais e verticais. E aquilo foi um marco, porque ela rompe só com os tradicionais carros alegóricos, né, tão presentes, né, principalmente no Rio de Janeiro, com a Tenentes do Diabo, cafenianos, cademocráticos, né, e que são fundadas em 1855. E aqui a primeira sociedade carnavalesca, olha que metida de Desterro, 1858, nós vamos fundar a Sociedade Carnaval Desterrense. Então, essas composições que são feitas, a gente precisa registrar isso. E o segundo museu do carnaval mais antigo do Brasil foi feito aqui, em 1995, em homenagem ao nosso saudoso Hilton Silva, né? O Lagartixa, nosso rei momo eterno, né? Com todo respeito ao Hulk. Né? E o que aconteceu com esse museu? É uma lei criada, ele foi literalmente, o resto do seu acervo foi parar no Museu do Lixo, aqui em Florianópolis. Quer dizer, um atentado, um crime à memória dessas famílias, desses personagens. Eu sempre digo, professora Valéria, que eu não vejo o carnaval como manifestação mais. O carnaval, para mim, ele é instituição. E, particularmente falando das escolas de samba, ela gera economia, ela gera emprego e renda, né? O turismo pega o PIB, a festa popular, carnaval, e joga nos seus dados. A cultura, ok, porque tem uma relação cultural. O carnaval, ele é cultural, ele é educativo, ele é social, ele é econômico. Mas isso são dimensões de instituições. Instituições é que tem isso. Então, nós somos um ministério, vamos dizer assim. Né?
não somos meramente manifestações que ocorrem em 4 dias ou 3 dias. Não realizar um carnaval, para mim, significa uma declaração de guerra. Porque é uma declaração de guerra a um povo. Essa é a nossa memória. Nós precisamos reconstruir ela, as suas diversas linhas de pesquisa. Não só na academia. A academia é um dos locais. As nossas escolas de samba, aqui em Florianópolis, e eu me proponho a fazer isso, né, tanto que eu estou na parte de acervos da Liga, é nós começarmos a firmar parcerias com instituições acadêmicas, buscar esse museu do carnaval, que pode ser um museu, nesse primeiro momento, como uma plataforma, um repositório digital, e ali a gente começar a armazenar todas essas histórias que estão aí represadas e que volta e meia a gente encontra algumas imagens, eu ia projetar algumas imagens, que essas imagens emocionam. Quando a gente vê, professora Sônia Carvalho, uma foto da década de 80, da UNECAF, a União das Entidades Carnavalescas de Florianópolis, estão ali quem? Fida, Valfrido dos Santos, tios, Dona Gininha, Dona Uda Gonzaga, da Embaixada Copa Lorde, Roleta, da Filha de Continente, com a Dona Lila, Osni Costa, lá da Acadêmicos, da Lufa-Lufa, Lauro Severiano Margarida, da Sociedade Trevo de Ouro, Luizinho Xavier, da Granadeiros da Ilha, Zé Biguaçu, da Unidos da Coloninha, Estênio Soeiro, lá da Acadêmicos. Aquela foto é uma simbologia, que ali estão gerações que representam isso aqui hoje. Aquilo que nós estamos falando sobre o carnaval, sobre a importância das escolas, dessa instituição, é aquele povo de lá que começaram com muita dificuldade e que muitas vezes, de forma injusta, né, e pejorativa, são chamados, bem, que se aproveitam do dinheiro público. Pelo contrário, há retorno em dividendos. Então, a minha fala, ela tem um sentido da gente fazer essa recuperação histórica da memória das nossas escolas, das nossas sociedades, dos blocos, dos ranchos, dos cordões, das velhas guardas, né? E unir esforços e pensar esse Museu do Carnaval não somente com uma gestão pública, mas uma gestão compartilhada para aqueles que fazem realmente isso acontecer. Que são as entidades, são as personalidades, são os membros de velha guarda, são os dirigentes de escola, dos blocos. É esse o nosso compromisso. Está se apagando. Cada personagem, seu Carico faleceu, nós não temos registros da coloninha, daquela escola mirim, quando é fundada lá com aquele grupo de 8, 9. Dona Angélica, uma matriarca da Unida da Coloninha. Seu Silvio Serafim da Luz, nós temos quase nada de registro de fala. Essas pessoas precisam ser pensadas, precisam ser, não gosto de usar a palavra resgatada, que resgatar é da vida, né? Mas acho que o único que consegue buscar vida é o bombeiro, né? Que vai lá, resgata, né? Traz de volta, né? Mas o quê? Recuperar a memória dessas pessoas e dar visibilidade a tantos que foram apagados. Então, eu ia falar outras coisas, mas eu acho que o nosso papel é mostrar, né, projetar, sinalizar para a sociedade, né, todos esses testemunhos que são feitos, estão aí represados. Então, hoje nós temos podcasts, diversos veículos, né? As nossas histórias, as pesquisas se baseiam principalmente nos documentos da crônica jornalística. Os jornais do século XIX, os jornais do século XX, é que vão mostrar
como se tramitava esses clubes, as sociedades, os blocos, as escolas de samba. Está lá. Mas isso também é muito tênue, que são materiais que vão se perdendo, são jornais, documentos que já estão mais de 150 anos e com péssimas condições de trabalho. Então, eu faço esse apelo de nós juntarmos essa memória, né? Ela pode ser híbrida, ela pode ser física, né? Mas é um desafio que a gente tem. E estou escrevendo mais um livro, que vou lançar no março do ano que vem, que é contar a história das escolas de samba da região do continente. E quem sabe dali tem uma provocação, né? Por que a nossa escola mais antiga em atividade, Protegidos da Princesa, não tem uma obra publicada? A Embaixada Copa Lorde, que é a segunda escola mais antiga em atividade, ela só tem um livro publicado que é um relato, uma memória do Avevu. As demais, né, estamos sem registro. E uma das formas de você acabar com a tradição é não registrar, é não dar, porque aí impede de você fazer projeções de visibilidade. Então, obrigado. Obrigado, Alzemir, pela sua fala pungente e mexe muito com a gente. Carol, você que é doutora em História do Tempo Presente, o Brasil ainda tem muita precaução para dizer que, por exemplo, quando uma escola daqui ou uma escola do Rio está na avenida, a história está acontecendo. Me parece que aqui, nesse debate, a gente está fazendo história também. E embalando tudo que nós ouvimos aqui, seja pela própria sabedoria de vivência, seja por essa pesquisa profunda, a gente percebe que há muitas lacunas na proteção da festa do Carnaval, que é exatamente esse desvio de proteger o próprio povo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Bom dia a todas as pessoas. Inicialmente eu gostaria, né, de saudar quem me antecede, inclusive nesse chão da escola de samba, dos carnavais das escolas de samba, e também quem vem depois, mas saudar a mesa, e aí na pessoa da professora Helena Teodoro, e também saudar o público e já agradecer antecipadamente pela escuta. E eu quero também agradecer Solange Adão, por ter me indicado para estar aqui presente. O Jefferson também, né, pela acolhida ali, conseguir me situar também aqui nesse momento. A organização do evento. E agradecer também em especial a presença da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e do meu noivo, que estão aqui para dar essa força também e estarem comigo nesse momento. Eu sempre, quando me apresento em público, eu gosto de dizer que eu sou a bisneta da Dona Geninha, a neta da Ada, da Zenair, a filha da Sônia Carvalho, a irmã da Laís, da Tatá, e sou a tia e a Dinda da Maitê Maquena. E eu gosto de trazer esse pertencimento que é feminino, que é negro, porque é com elas e por elas que eu me constituo e que eu atravesso aí uma caminhada acadêmica, mas também fora dos muros da universidade. E aí eu também reforço, né? Sou professora, doutora em História, sou professora também da Educação Básica, da Prefeitura Municipal de São José. Eu componho alguns coletivos, e entre eles está a UAIA, que é o Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais, da UDESC, a AMAB, que é uma associação de mulheres negras, Antonieta de Barros. Aqui, né, inclusive, estamos com a presença da nossa presidenta, a Edna. Estamos aí desde 1985, trazendo protagonismo e a presença de mulheres negras aqui em Florianópolis e no estado de Santa Catarina, e traz a memória também de Antonieta de Barros, faz parte do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFES, do Geninhas em Movimento, que é um projeto também desenvolvido pela minha irmã, que está em Goiânia, em homenagem à nossa avó Geninha, e a gente pensa a ERER, né, Educação das Relações Étnico-Raciais, como um princípio educativo, e trazendo aí desde a infância até o ensino superior a importância de falar sobre memória e protagonismo de pessoas negras de todo o Brasil.
Enfim, faz parte também do GT de História da África da AMPU e outros coletivos também. E aí eu gosto de pontuar isso porque é o lugar também que eu ocupo, são as pessoas que estão comigo também nessa caminhada. A ideia também aqui é de falar um pouco, né, para todo mundo sobre o que eu desenvolvi, sobre os carnavais das escolas de samba em Florianópolis. Eu nasci, né, sou daqui, e aí eu acho que é importante pontuar também que é uma mulher preta, nascida no sul do Brasil, porque há também uma insistência em dizer que não há uma presença significativa negra aqui, né? Então, assim, estamos aqui, somos presentes e há essa construção, né, de Florianópolis, em especial, que tem essa presença das pessoas negras. E aí, o meu despertar também para pensar essas escolas de samba vem muito do que eu percebi sobre a invisibilidade na historiografia catarinense a respeito da presença das mulheres negras nas escolas de samba. Então, eu fui em busca ali de ver o que falavam, então, de Vó Gininha. Né, o que estava sendo trazido sobre ela e sobre tantas outras mulheres negras presentes aqui, né, na construção desse carnaval. E aí eu me deparei com muitas ausências. Né? E aí, como eu também aprendi que essa lacuna e a ausência ela também é uma resposta, ela também nos impulsiona, nos move, nos traz ali a possibilidade de, enfim, romper ali com esse apagamento, eu fui pensar, então, em conversar com mulheres negras que estivessem presentes aqui nesse carnaval. E aí a minha tese ela tem, né, o objetivo de contar a história do carnaval da cidade de Florianópolis, em especial das escolas de samba, a partir do olhar de mulheres negras. Então, é o processo de ser, sentir, pensar e ver o mundo de mulheres negras dentro do universo das escolas de samba. E aí, quem também tem, né, a maior inspiração é Jesuína Adelaide dos Santos, já mencionada aqui, a avó Gininha, minha bisavó. Ela que nasceu em maio de 1920. Ela queria ser freira, o sonho dela era ser freira, mas aí por impossibilidades aí também ser uma mulher negra, pobre, isso não foi possível. Mas aí ela constituiu aí uma família e que casou com 18 anos, teve, né, 2 filhos, a minha avó Ada e o filho, né, o Fida. E aí ela ficou viúva aos 22 e teve que buscar algum modo de sobrevivência. E aí ela resolve, então, vender renda de bilro e crivo pelo estado de Santa Catarina e constrói, inclusive, no local onde ela nasceu, o bairro aqui, que é a freguesia do Ribeirão da Ilha, uma rede de mulheres que todas elas produziam as rendas de bilro e crivo e ela saía para vender. E assim ela sustentou, né, a família dela. E nessa caminhada, desde os 8 anos de idade, ela gostava muito de carnaval, ela participava com o pai dela. Então, ela saía lá do sul da ilha para participar. Então, ela sempre teve uma trajetória bem marcada no carnaval. E quando ela cresceu, enfim, tem toda a vida ali, né, movendo, ela também se envolve, né, com as escolas de samba. Então, como o Alzemir já mencionou, ela fundou, né, a Filhos do Continente e a Império do Samba, preside, né, essas agremiações. E aí, com a trajetória dela, foi possível a gente construir uma estrutura de trabalho. Então, eu comecei a pesquisar quem tinha sido presidente, quais mulheres negras. Então, a minha tese é só conversa com mulheres negras. E aí eu fui percebendo que elas estavam em todos os espaços das escolas de samba. Todos os espaços tinha, né, essa mulher. E aí é uma pesquisa que traz essa história da avó, que coloca a memória, a resistência e a construção também de redes de mulheres negras nesse espaço. E aí eu trouxe também como ideia, para organizar tudo, o que eu chamo de costura de memórias, que é uma inspiração de uma artista, que é a Rosana Paulino, que ela traz em retalhos a memória, a trajetória da família dela e compõe uma obra. E aí eu pensei, vou trazer então Vó Gininha, e a partir dela outras tantas mulheres negras que constituem esse espaço. Então, é a costura de memórias dentro desse lugar que é a escola de samba, evidenciando que é um lugar de espaço de produção de conhecimento,
trazendo também, né, que não essas mulheres, em nenhum momento eu consegui vê-las como um objeto de pesquisa ou algo do tipo, né, que a professora também mencionou. Eu percebi que essas mulheres, as experiências delas, foi possível construir jornadas teóricas. Então, eu coloquei alguns conceitos, construí alguns conceitos de tempo, de história do tempo, né, que traz a história do tempo presente, a possibilidade de diálogo e de novas também formas de pensar o mundo a partir desses lugares, né? Então, foi um entrelaçar ali de tempo, de corpo, de experiência, de memória, porque eu venho também de uma ideia de decolonialidade, que a gente vai ter essa desobediência epistemológica, a gente vai entender que o sentir, pensar daquelas pessoas que a gente está numa interlocução, elas possibilitam também romper com estruturas hegemônicas dentro da universidade e entendendo que esse trabalho também pudesse avançar aquele muro, né? E também que essa presença, esse protagonismo de mulheres, ele fosse evidenciado. E falo tanto delas, e aí eu vou ler, né, todas elas que eu entrevistei e que compõem esse trabalho. A avó Geninha já mencionei, a dona Valdionira Silva dos Anjos, que, inclusive, hoje, sexta-feira, né, completou 90 anos, historiadora, amiga da MAB, fundadora da associação. A dona Uda, né, a Maria de Lourdes da Costa Gonzaga, professora, né, catequista, uma das, né, referências na Embaixada Copa Lorde, e a Valdionira, né, da Dascuia, que é uma das escolas aqui também. Eu fiz algumas escolhas de escolas de samba, então nem todas as 10 estão presentes, mas é a Filhos do Continente, Império do Samba, Protegidos da Princesa, Embaixada Copa Lorde, Unidos da Coloninha, Dascuia e Consulado. Entrevistei a Eli de Souza Neves, a Lica, a Vera Regina Rodrigues da Costa, a Lica é da Protegidos da Princesa, a Verinha é da Unidos da Coloninha. Entrevistei a Claudete Fermiano, que é da Embaixada Copa Lorde, a Tânia Ramos, que é da Unidos da Coloninha, a Adriana Varela, a Dana, que é da Embaixada Copa Lorde, a Maria Eduarda Gabriel, da Protegidos da Princesa, a Monique Gil, da Unidos da Coloninha, a Juliana Padilha, da Protegidos da Princesa, a Lauara Beatriz, que é da Embaixada Copa Lorde, a Ágata Vicente, da Unidos da Coloninha, a Fernanda Cristina de Oliveira, em memória, da Consulado, a Viviane Veloso, da Embaixada Copa Lorde, a Maria Paula Cabral, da Consulado, a Jéssica, da Unidos da Coloninha, e a Luísa Góes, né, da Consulado, Laís Matias, do Copa Lorde, Tayane Brito, da Unidos da Coloninha, Eduarda Mendes, da Dascuia, Caroline Maier, da Embaixada Copa Lorde, Patrícia Fontini, da Dascuia, e, por fim, a Annelise Caetano, da Unidos da Coloninha. Tem várias mulheres, todas eu entrevistei, todas eu fiz a transcrição dessas entrevistas, então foi um trabalho bem... muito bom de fazer, muito prazeroso, e que todas elas me possibilitaram aí a gente pensar, inclusive nos valores brasileiros, valores civilizatórios afro-brasileiros, de que tem ali ancestralidade, oralidade, musicalidade, corporeidade, circularidade, tudo isso na vida dessas mulheres e o que elas fazem dentro das escolas de samba. O trabalho também, eu fiz uma escrita desfile, então é um desfile de escola de samba, então eu começo com a concentração, tem as alegorias, as alas, a dispersão, tudo isso em forma de texto, né? Então, o meu texto ele é um desfile. Então, a introdução não se chama introdução, né? O capítulo não se chama capítulo, e aí se chama alegoria, se chama ala, e se chama dispersão, porque é a produção de conhecimento a partir disso, e rompendo, como eu falei, né, uma hegemonia ali eurocêntrica, brancocêntrica de produção de conhecimento na universidade. Também dizer que é uma pesquisa que traz esse carnaval, como eu disse, né, como espaço de produção de conhecimento. Eu preciso evidenciar isso, porque é uma pesquisa que é envolvida com, sobre, a partir de mulheres negras, e isso
traz que elas estão como presidentes, diretoras, baianas, porta-bandeira, ritmista, costureira, passista, elas estão presentes em todos os espaços. E que a historiografia precisa reconhecer e entender que elas compõem esse espaço e que são importantes. Muitas delas tinham, inclusive, têm, né, esse lugar como um lugar de afeto, de acolhimento, de pertencimento, enfim, né, é um lugar de respiro também algumas vezes. E esse carnaval também que elas constituem, ele possibilita essa mobilidade social, as redes de solidariedade, sociabilidades, de sobrevivência. Isso tudo foi possível identificar. E também, né, entendendo que aquilo que eu escrevi junto com elas foi um momento de dizer que há uma possibilidade de implementação da 10.639, né, que é essa lei federal, né, que tem a obrigatoriedade de contar, enfim, trabalhar histórias, memórias, trajetórias negras, africanas, em todo o âmbito escolar. Então, é possível uma educação antirracista a partir dessa produção também. Né? E dizer que Vogininha, comecei com ela e finalizo com ela, que a minha consideração final, eu escrevi um trecho do samba da Embaixada Copalógica, que se você pensa que acabou, agora é que vai começar. Porque é um texto que não é uma produção, uma caminhada que não se encerrou, né? Há uma possibilidade de continuidade, há uma possibilidade de que os caminhos eles sempre estarão aí abertos e seguindo também a importância de falar sobre isso. Vogininha também apareceu para mim num sonho, quando eu estava no início da escrita, e eu estava numa sala, estava ela, a minha irmã e a minha sobrinha, e ela entrou e falou assim: agora chegou a vez de eu contar a minha história. E eu simplesmente falei assim, mas como, né? E rapidamente no sonho eu tentei procurar um gravador, tentei procurar alguma coisa e disse para ela, mas como que a avó quer ser chamada? E aí eu falei, daí ela falou, né? Eu quero ser chamada de doutora, porque eu sou doutora. E aí eu estava ali no início de me tornar doutora também. Então, o início ali da minha primeira alegoria, eu conto essa história, eu conto esse sonho e digo, né, a partir daquele momento eu só chamei a avó Geninha no meu texto de doutora Geninha. E ela já era doutora, eu me tornei doutora, nos tornamos ali, me tornei doutora junto com ela. E eu pude registrar, então, essa memória, essa trajetória dela, mas também de tantas outras mulheres, e romper com essa invisibilidade. E que a história do tempo presente nos permite refletir sobre isso também. Né? Porque a história do tempo presente é uma corrente historiográfica que vai trazer, né, um trauma, e o trauma que eu pontuo é o trauma da escravidão, e como que esse trauma ele reverbera nos dias de hoje. E aí seriam os racismos. Então, como que esses racismos são também enfrentados diante, né, do que se tem dentro de uma escola de samba. E como que essas mulheres construíram também estratégias para isso. Então, além disso também, de pensar a história do tempo presente, é entender que o tempo, eu posso dizer que um tempo é o tempo do enredo. Eu posso dizer, né, que o enredo ele é uma forma de contar uma história. E eu dizer para os meus estudantes adolescentes que é possível, sim, contar uma história a partir de uma escola de samba, com as edumentárias, com a musicalidade, né, com o pertencimento que tem, porque são pessoas produzindo esse conhecimento. E é isso que eu tenho fortalecido cotidianamente, e entendendo que esse espaço é importante para isso. Vou finalizar cantando um samba da Império do Samba, um samba que eu ouvi aos domingos. Então, quando você falou, né, sobre os domingos, eu me lembrei, né, na casa da avó, né, da nossa avó Ada, que nós sempre conversávamos assim, quando voltar com a Império do Samba. Então, a gente organizava assim, como que a gente podia voltar, e aí vinha ali, quem é que
quem vai ser rainha, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, mas no fim aquela conversa ficava naquele domingo, mas no domingo seguinte o assunto retornava, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente sente muita falta de poder ter, né, essas mulheres, e em especial a nossa avó junto, né, conversando sobre isso, mas estão certamente bem no Orum. O samba que a gente cantava, né, era o din, 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 ô negra vamos samba, ô din, 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 o império vai desfilar, ô din, 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 ô negra vamos samba, ô din, 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 o império vai desfilar. É a história dos antigos carnavais, o império do samba vai relembrar, com personagens sensacionais. O mundo inteiro vai se cantar. O Zé Pereira aqui passar por mim, cantando o seu bumbo original. Perro, Colombina e Alecrim, na onda do din-din-din estão em nossos carnavais. O din-din-din-din-din-din, negra vamos samba. O din-din-din-din-din-din, o império vai desfilar. Gratidão pela Maravilhosa, obrigado. Olha, a gente está com um tempo ultra estourado, infelizmente não vai dar para as perguntas, então a galera que quiser abordar os nossos griots lá fora, a gente consegue. Tirando o Luiz Carlos Magalhães, ele está vetado, nós vamos fazer o seguinte, o livro, tá? Qual o último título no grupo especial do Império Serrano e do Salgueiro? Quem disser primeiro leva o livro. Levantou lá, você foi a primeira a levantar. Vamos lá. Império Serrano, último título do especial. Ano. Então, próximo. Você foi a segunda, sabe? Não, vamos lá. Sim. Aê, ganhou. É dele o livro. Ariel, parabéns. E olha, como Carol terminou cantando, e assim, essa é a última mesa daqui, depois eu convido todo mundo para ir lá para a última mesa da Guarapuvu, eu vou pedir para ficarmos de pé e cantarmos Aquarela Brasileira do Império Serrano juntos, porque cantar é celebrar, e vamos juntos. Vejam essa maravilha de cenário, é um episódio relicário, e o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval, e o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas. Vai! E o Pará, a ilha de Marajó, e a velha cabana do Timbó. Vamos lá, caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava onde? Terra de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei à Bahia. Vai! Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites e magias do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do frevo e do Mará. Vamos, Brasília! Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste, do todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. Olha o Rio chegando, o Rio dos sambas e batucadas, de requebros febris. Olha, Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e esse lindo céu azul de anil, emoldura, aquarelo, todo mundo lá, 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 lá. Viva a Cona Samba! Valeu!
Gostaria também de fazer um grande agradecimento ao nosso patrocinador Sebrae e Ministério do Empreendedorismo, apoio Governo Federal, Brasil, Ministério da Cultura, Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, Governo do Estado de Santa Catarina, Prefeitura de Florianópolis, Costa Júnior Produções e Eventos, CRAU, Produtora, Agência Evoé e NDTV, parceiros Capa, Três Corações e Buzer. Realização FENASAMBA e Liesf. Muito obrigada. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nós trabalhamos para transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do país. Estimulamos o empreendedorismo para fazer dele o motor da transformação socioeconômica do Brasil e para criar um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. O Brasil é um dos países com mais micro e pequenos empreendimentos em atividade no mundo, e eles são fundamentais na nossa economia. São milhões de brasileiros empreendendo, gerando renda, emprego e mais qualidade de vida para suas famílias e para todo o país. Acredite, o impacto dos pequenos é gigante. Com presença em todos os estados brasileiros e foco no fomento à cultura empreendedora, nós atuamos em parceria com os setores público e privado, incentivando e promovendo orientação, capacitação, desburocratização, gestão consciente, acesso a crédito e inovação no ambiente de negócios, para assim gerar redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade, perspectiva e prosperidade. A nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões do território nacional. Estimulamos a neoindustrialização do país, a inclusão produtiva, a produção de energia limpa para todos e uma educação empreendedora. No Sebrae, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo. E sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. Sebrae.